Todos, eu vou tentar fazer aqui umas observações sobre esse caso que aconteceu no ônibus, no qual o meliante, o maníaco que tem que estar na cadeia, ele foi pego ejaculando numa moça e foi solto pelo juiz. Pois bem, eu vejo que está todo mundo aí criticando o juiz, querendo vender, ter uma vingança particular, mas no meu ponto de vista o juiz ele seguiu a lei, embora eu discorde um pouco sobre o enquadramento do tipo penal. O fato aconteceu foi o seguinte: havia uma mulher no ônibus e o cara foi lá, começou a esfregar o pênis dele no ombro da mulher. A mulher estava dormindo e quando acordou, ela percebeu que o cara havia ejaculado no pescoço dela. Ele foi preso em flagrante e depois o juiz liberou porque entendeu que não havia violência, constrangimento nem grave ameaça. O que está gerando uma repercussão muito negativa para o juiz, que, no meu ponto de vista, aplicou a lei. Vamos lá. O que o direito penal exige, na verdade, para o leigo entender, vocês devem saber aqueles brinquedinhos de encaixe, estrelinha no buraco da estrela, quadrado no buraquinho do quadrado, exatamente isso. A conduta praticada, a conduta a ser apurada, ela deve ser encaixar de uma maneira bem perfeita no tipo penal. O tipo penal o que é? Nada mais é do que a previsão da conduta em lei. Então vamos analisar o que prevê o crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse constrangimento ele não é a vergonha da pessoa, aquela situação de humilhação. O constrangimento aqui, ele significa você obrigar alguém, forçar alguém, coagir alguém. E naquele caso, o cara não obrigou ninguém, não forçou ninguém, a pessoa estava dormindo. E também não teve nem violência e nem grave ameaça, ele não pegou o braço dela, não apertou, não puxou, não deu um soco, não ameaçou de forma grave, tipo, não pegou uma faca, colocou no pescoço. Então, é claro que o crime de estupro não foi. Ele não se encaixa, a conduta não se encaixa no que está previsto em lei. O juiz, ele entendeu que a conduta se encaixaria no que a gente chama de importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal que está prevista lá na Lei de Contravenções Penais, o decreto 3688, no artigo 61, que fala o seguinte: importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Realmente tem esse enquadramento, ele é possível, e a pena desse crime é só o pagamento de multa. Ou seja, ele não induz uma prisão. A pena processual, a pena preventiva, a prisão processual, a prisão preventiva, a prisão em flagrante, ela não é uma antecipação da condenação. Então, como você poderia, o Estado, o juiz, ele poderia justificar uma prisão preventiva se na condenação o sujeito teria que só pagar uma multa? A gente consegue ver aí já uma distorção da lei. O que eu discordo do juiz é que daria nessa ocasião para enquadrar a conduta como violação sexual mediante fraude, que está previsto no artigo 215 do Código Penal, que fala o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Ele teve conjunção carnal? Não teve. Mas ele praticou um outro ato libidinoso, né? Ele se masturbou e ejaculou no ombro da vítima. Foi mediante fraude? Não foi. Mas a lei lhe fala mediante fraude ou seja, é uma alternativa, não é uma somatória,
outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A vítima estava dormindo, então ela estava impedida de manifestar sua vontade. Então me parece que ser muito claro um caso de violação sexual mediante fraude, cuja pena aí sim é de reclusão, ou seja, o cumprimento inicial dela é em regime fechado, de 2 a 6 anos. Nesse caso, a prisão preventiva ela seria justificada, né? Então, se eu fosse o juiz, eu destinaria esse enquadramento para a conduta e tinha mantido a prisão do sujeito. Quando falam que o ato obsceno também poderia justificar a prisão, isso também não é verdade. Porque o ato obsceno ele prevê uma pena de detenção, e a pena de detenção ela não pode ser inicialmente cumprida em regime fechado. A pessoa é condenada e ela vai para o regime semi-aberto ou aberto, ou seja, ela não ficaria na cadeia de qualquer modo. Eu não sei se ele teria antecedentes, no caso, não os antecedentes que está todo mundo falando, que ele teve registro, boletim de ocorrência, etc. Condenação, quando eu falo antecedente, seria a condenação criminal que pudesse justificar uma pena mais alta. Então, muito provavelmente, se fosse por ato obsceno, ele também iria apenas cumprir uma pena alternativa, seria uma prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica, etc. Então é isso, pessoal. Eu na verdade, só queria falar um pouco para vocês sobre isso. Eu falei muito rápido. Só para tentar gerar aí um pouco de reflexão para vocês, de modo que não é o juiz que está errado. O que precisa ser modificado, na verdade, é a lei precisa ser endurecida. Nesse caso específico, como ocorre com o estupro de vulnerável, que a violência é presumida, eu acho que essa disposição da violação sexual mediante fraude, que fala que a vítima, quando ela está impedida ou tenha dificultada a livre manifestação de vontade, pode ter uma alteração, porque para mim, quando a vítima está impedida de exercer sua livre manifestação de vontade, pode ser sim um longa-manos, uma extensão do crime de estupro, mas para isso a gente precisa ter uma alteração legislativa, tá bom? Falou, fiquem com Deus, um abraço.